Estamos ao vivo. Está gravando? Boa tarde a todas e todos. Estamos dando início a mais um debate vinculado ao ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação. Desafios e potencialidades. Educação, pesquisa e direitos humanos no século XXI em perspectiva interdisciplinar. Este ciclo vai até esta sexta-feira, dia 18 de dezembro. O ciclo discute temas como democratização do acesso e permanência na universidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, feminismos, interdisciplinaridade e saberes de negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas, africanas, árabes, pessoas com deficiência, pessoas trans, não binárias e LGBTQIA. Perspectiva de gênero, culturas humanas, rurais e periféricas, para que sejam escutadas e para que suas narrativas, saberes, temáticas, vivências e experiências de opressões e violências diversas, epistêmica, física, psicológica, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam incorporadas pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Miriam? Organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da NAP Brasil-África, NAP Diversas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Centro de Estudos Ameríndios e Núcleo de Apoio à Pesquisa do Ambiente Construído, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e coordenação e o compartilhamento horizontal de conhecimentos integrantes dos NAPs e diferentes universidades. Miriam, acho que é melhor eu ler esse parágrafo, porque está falhando muito. Novo paradigma reconhece. Ótimo. Miriam, acho que a sua voz está falhando. Sua voz está falhando. Sua conexão. Pode prosseguir, Matuque. Tá. Organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e coordenação geral do professor Paulo Daniel Fará, o ciclo foi elaborado da concepção do formato à diversidade dos convidados participantes, com o objetivo de ampliar as trocas, os diálogos e o compartilhamento horizontal de conhecimentos dos integrantes dos NAPs e, entre estes, diferentes universidades nacionais e estrangeiras e diversos setores da sociedade civil. Este importante debate é realizado em parceria com o grupo de pesquisa Alterciência, coordenado pelo professor Arthur Matuque, em mais uma ação conjunta que fortalece a reflexão crítica. O conceito de alterciência indica um novo paradigma que reconhece o ser humano em sua complexidade biológica, tecnológica, científica, espiritual e afetiva como um instrumento de um conhecimento renovado,
essa nova área de pesquisa e conhecimento suscitou o planejamento do primeiro Fórum Alter Ciência, aglutinando convidados de diversas áreas que dialogam com o tema e contribuem para a construção de um conhecimento altercientífico. Agora, eu queria apresentar para vocês o filósofo, né, e professor Antônio Hercy, que é mestre em artes e atualmente doutorando pelo programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte, vinculado ao Museu de Arte Contemporânea da USP. Ele também participa do conselho deliberativo desse museu. O Hercy é dramaturgo e compositor e um dos coordenadores do coletivo Galochas, de teatro, né, de teatro alternativo. Ele tem formação em filosofia, né, pela FEFELESH, e atualmente o Hercy também é colunista do blog Ciranda, pertencente ao Fórum Social Mundial. O Ciranda é uma rede mundial ligada aos movimentos sociais. A coluna do Hercy se chama Arte e Ideologia, e, em suas análises, ele discute a relação da arte com movimentos políticos, com a questão política. Então, agora, eu vou passar a palavra ao Antônio Hercy. Tá bom, Hercy? Olá, Arthur. Por favor. Boa tarde, todos, todas, todas. Espero que todo mundo esteja bem em casa. Eu sou um homem branco, tenho o cabelo encaracolado, com algumas mechas brancas e um cavanhaque bem desengonçado e totalmente branco, devido à minha idade. Estou usando uma camisa roxa e um óculos com aro pesado, um óculos quadrado, e que reflete muito na tela, e que o povo, os organizadores estão aqui pedindo insistentemente que eu tire e fique sem óculos. Então, eu vou tentar tirar o óculos, se eu conseguir enxergar o que eu tenho que ler e transmitir, eu fico sem óculos, senão eu ponho. Então, estou tirando o óculos. Boa tarde. Bom, já foi feita a apresentação, eu vou entrar no tema. Esse tema ele vem de longa data, ele é o tema desse blog, mas também ele orienta a minha pesquisa, e é justamente essa questão, essa ligação da arte com a ideologia, ou seja, com esse contexto geral onde a gente está imerso, para que a gente possa pensar em identidade, alteridade, em concepção de sujeitos, de coletivos, de sociedades, e a gente está imerso dentro de um sistema que às vezes é visível, às vezes é invisível, mas que determina em grande parte o nosso modo de vida. Hoje, especificamente, eu vou tratar de um tema que surgiu numa conversa com o Arthur, com o Donassi também, qual é o ponto de encontro entre a arte e a ciência? Porque em umas aproximações a gente percebe que tem assim alguns pontos de contato muito próximos, mas aonde que a arte e a ciência se encontram? Infelizmente eu vou ter que pôr o óculos, senão eu não consigo prosseguir. Me desculpem o reflexo. Bom, eu vou começar, vocês me permitem, por favor, eu vou compartilhar uma tela de PowerPoint, tá? Bom, como já foi dito,
Eu sou Antônio Ercisto, meu orientador é o professor Edson Leite, eu sou do PGEA, e atualmente eu sou bolsista CAPES. Agradeço muito o convite da Universidade de Transformação, dos professores Arthur Matucci e Paulo Fará, diversas como um ponto de encontro para discursos acessíveis, e isso aqui se propõe, que é transbordar esses limites que a universidade muitas vezes coloca. A arte e a ciência se encontram na linguagem sob vários aspectos, nos processos de expressão, planejamento, simulação, invenção, imaginação, raciocínio ou dedução, e principalmente construção de certezas científicas e certezas como eu gosto disso, ou eu acho isso uma grande obra de arte, ou aquilo muito feio, né? Logos, aqui no nossa abordagem, ele é praticamente sinônimo do que é discursivo. Então, não vamos confundir esse significado de lógico como uma coisa de mecanismos e tudo mais. Logos quer dizer o que é discursivo. Então, a gente está falando aqui de um aspecto muito específico na questão da arte e da ciência, que é o logos, que é esse aspecto discursivo, funcionar como uma espécie de arena semântica. Tá? Esse discursivo, ele se coloca socialmente sob discursos falados, mas também sob atitudes pessoais. Ele determina universos sintáticos, semânticos, que permitem compreensão, sentido, significado, uma ordem de razão. Por exemplo, quando eu levanto, eu ponho chinelo para não pisar no chão frio, caminho até o banheiro, escovo os dentes. Isso tudo são organizações do dia a dia que vão se introjetando como hábitos e como certezas que a gente tem sobre a gente mesmo e sobre o mundo. As proporções, a axiologia, que é a nossa capacidade humana de dotar as coisas do mundo de valores, a proposições sobre o que é o verdadeiro e sobre o encadeamento de verdades, e, principalmente, oferece mecanismos para a gente verificar se algo é válido ou se algo é verdadeiro. Eu vou dar um exemplo aqui de arena semântica. Vocês me permitam um breve compartilhamento aqui de um vídeo, então eu vou momentaneamente descompartilhar e recompartilhar depois esta apresentação. Depois eu explico quem é essa pessoa e por que eu coloquei esse pedacinho. Isso eu escutei da a minha amiga, também está aqui com a gente, foi a Glaucia que me falou essa frase, dentro de um contexto, né, de ser artista na ocupação. E tudo realmente é força de um movimento, né? Acho que há uns 20 anos atrás, as pessoas falavam invasão, não existia essa coisa da ocupação. E invasão vem com tudo que ela representa, né? É ocupar um espaço de que não é meu, se eu estou invadindo, ele não é meu. O próprio movimento social, seja ele de habitação, né, os raciais e tal, conseguiram levar, né, essa coisa de adquirir o direito de ocupar um espaço, que todo mundo tem que ter um espaço para viver, para crescer, para ter saúde. Bom, vou recompartilhar aqui. Nós tivemos aqui a Mona é atriz, é a única atriz negra assalariada no Teatro Municipal. Ela se tornou cadeirante por uma doença degenerativa e atua não só artisticamente, como em movimentos sociais. Ela está se referindo a uma disputa semântica
que se dá no dia a dia e que a gente percebe em jornais, quando a gente tenta abordar ou se aproximar dos fenômenos que são as ocupações urbanas. Os jornais, Folha de São Paulo, Estado, a grande imprensa sempre vai dizer que as pessoas que estão ali são invasores. E a gente que está lá dentro, como professor ou como apoiador, sempre vai dizer que as pessoas estão ocupando e não invadindo, porque estão exercendo um direito de moradia e ocupando um espaço legítimo dentro da sociedade. Então, essa arena semântica, ela se refere a coisas e sentidos discursivos que são enunciados, sejam estéticos ou científicos, e que tem uma característica muito, muito especial, que é o poder social de implementar. Ou seja, se for decidido que quem está ali está indevidamente, vai haver uma atuação enérgica da polícia com todo o seu aparato para fazer valer esse enunciado da propriedade privada, valer mais do que o direito de ocupação, no caso, o privilégio do termo invadir para quem está lá dentro. Isso é essa comunidade, a Maria Carolina de Jesus, eu tô com a garganta um pouquinho seca aqui, que tá, é a hora da pizzaria. Fundou uma pizzaria aqui no meu prédio, eles começam a acender agora a madeira, e entra uma fumacinha aqui que detona com a gente, sabe? Mas aí, essa ocupação, a gente teve uma grande proximidade com o grupo de teatro. Além de grupo de teatro, a gente fundou uma escola livre, que, entre várias coisas, tinha pré-vestibular, tinha algumas capacitações. A pergunta é, quem decide o que acontece ali? Eles estão invadindo ou estão ocupando? O MST. Essa é uma foto do Sebastião Salgado, do início ainda do movimento Sem Terra. Vocês percebam que nessa foto se destaca em primeiro plano uma flauta, então que ela é uma foto estética, no sentido pleno da palavra. A foto é estética de um movimento que é estético, trazendo algumas questões para primeiro plano. Então, quem decide sobre o significado? Ocupa ou invade? Isso é uma apresentação feita pelo meu grupo em Heliópolis, e nesse dia a gente paralisou toda a comunidade, com o apoio das entidades locais, para apresentar a peça no centro. A gente está ocupando e invadindo o espaço público de uma via. A gente gosta de mostrar essa foto porque ela é muito icônica. Vocês percebam que até o cachorrinho está prestando atenção na peça. A gente, durante muito tempo, a gente deu muita risada com isso. Bom, nessa arena semântica, alguns enunciados têm efetividade sobre a forma de vida, moldam o dia a dia, as obrigações, implementam estatutos, muitas vezes ocultados, que são padrões de gosto, moral, hábito, e lembrando que tem efetividade concreta sobre a vida das pessoas. Elas podem ter o corpo preso, elas podem ter a liberdade violada por conta dessas efetividades, né? E aí, se a gente diz que a arte e a ciência se encontram na linguagem, eu remeto a discussão a um pensamento que vem desde o filósofo Pascal, que foi um filósofo francês, de 1600, que ele dizia que existem dois tipos de verdade no mundo: as verdades demonstráveis e as verdades indemonstráveis. Então, ele dizia, o que você pode demonstrar? Algo que, dentro da semântica própria da linguagem, se você afirmar o contrário, se afirma um absurdo. Por exemplo, se eu afirmar para quem entende as regras
de linguagem da matemática, que 2 mais 2 não é 4, isso é uma afirmação absurda, ela não cabe na linguagem matemática. Então, essa verdade pode ser demonstrável pelas regras da própria linguagem. As verdades indemonstráveis são todas as outras. As que eu posso dizer que o sol vai nascer amanhã e posso dizer que o sol não vai nascer amanhã. Isso não é uma afirmação absurda. Isso é uma afirmação que viola a minha crença no dia a dia. Mas não é absurda, todo mundo entende o que está sendo dito. Esse exemplo do sol nascer amanhã e não nascer amanhã não é meu, vem desde o Pascal, passou pelo Hume, e sempre foi citado como um exemplo de verdade indemonstrável, que são as verdades humanas, são as verdades da arte, que são verdades. A gente acha verdadeiramente algo bonito ou feio. Então, a estética tem verdades que nos remetem a certezas pessoais. E diz o Pascal uma frase muito interessante, que as verdades mais importantes para a humanidade são justamente as indemonstráveis, ou seja, verdades que nos remetem à arena semântica. E aí nós temos nessa semântica, voltando para a relação da arte com a ciência, a gente tem algumas questões que não coincidem no uso da linguagem, que é a questão de se essas linguagens se utilizam de provas ou se essas linguagens tentam persuadir sobre o verdadeiro, sobre o bom, sobre o belo, sobre o válido. Ou seja, a ciência ou a arte está provando ou está persuadindo dessas questões verdadeiras. Isso é importante porque, por exemplo, ninguém precisa nos persuadir de que 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 4 porque é uma prova matemática. Se a gente entende e concorda com a premissa da matemática, e a ciência ela busca a prova da verdade através da coerência e dos mecanismos de prova. Então, se a gente concorda com a caracterização da verdade matemática pelas regras dela, a coerência no uso da linguagem, a prova, a gente não precisa persuadir ninguém de que 2 mais 2 é 4. Isso está provado, demonstrado. No entanto, o que dizer sobre a ascensão da direita no mundo? Não existe uma prova nem de um lado e nem de outro. Ou seja, não existe uma prova de que a ascensão dessa direita está destruindo o mundo e trazendo uma época de perversidade que a gente nunca assistiu. O que a gente tem é que olhar para o mundo e ser persuadido ou não, inclusive, com a nossa própria visão de mundo sobre isso que acontece. E aí que, de novo, esses pensadores, Pascal, Hume, Wittgenstein, eles vão dizer o seguinte: se a gente tem impressão de que a prova sobre a beleza de um quadro, sobre a ascensão da direita, não são provas, e de que isso nos leva à neutralidade, ou seja, já que não está demonstrado que o racismo é um crime contra a humanidade, porque a gente depende das regras de legislação das épocas. A escravidão já foi um mecanismo que baseou todo o lucro da modernidade que a gente se conhece até hoje. E, no entanto, a gente até hoje tem uma discussão sobre o racismo social. Ou seja, não se tem uma prova, existe uma luta cotidiana sobre verossimilhança, sobre o que é satisfatório para a vida, sobre o que a gente vê. Só que não existe, isso é importante lembrar, neutralidade. Não é porque não tem uma prova matemática que é neutro estar de um lado ou de outro do racismo, no combate a ele ou sendo racista. Não é porque não existe a prova que não existe estar no mundo e tomar uma decisão. Então, esses pensadores nos lembram que não existir a prova é uma responsabilidade a mais nessa tomada de decisão. De qualquer forma, as linguagens trabalham com formatos diferentes. A ciência, vocês vão ver aí embaixo, ela utiliza geralmente o silogismo como método de demonstração. E a arte, a retórica, o entimema, né?
a ciência, o silogismo, ela busca as provas da verdade. Então, essa forma lógica ela é voltada para provar, para encadear. Então, eu dou um exemplo aí embaixo. Premissa 1, todos os homens são mortais. Premissa 2, Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Se eu concordar com as premissas, a forma da verdade está dada. Já a retórica, não. Ela omite premissas. Então, se eu digo, esse presidente sanguinário, irresponsável e genocida não durará para sempre, pois é apenas um homem. Então, eu estou omitindo uma premissa do senso comum. Todos os homens são mortais, eu estou dizendo que ele é apenas um homem, então eu estou persuadindo as pessoas de que essa época terá fim de uma forma ou de outra. A arte persuade sobre o belo. Quando a gente olha algo e diz isso é bonito, isso não é bonito, nessa utilização da filosofia da linguagem, a gente está tomando isso como uma persuasão. O Hume chamava isso de sentir com a mente, né? Essa relação da arte e ciência guarda, entretanto, diferenças importantes. No caso da arte e da retórica, a ambiguidade linguística ela enriquece a obra de arte. Quando se olha para um quadro, ele é cheio de ruídos e de meta-interpretações, interpretações que levam a multiplicidade de signos, essa ambiguidade não atrapalha. Na ciência, atrapalha. Numa prova de física que você tem que fazer, de química no laboratório, a linguagem ela não pode ter ambiguidade, ela não pode ter gordura, ela tem que ser propícia para o que vai acontecer ali. Então, é a descoberta do Wittgenstein, dos filósofos mais contemporâneos, é de que, antigamente, se dizia que essas ciências possuíam uma superlinguagem, porque era coerente, porque ela era extremamente potente, para dizer, era enxuta. O Wittgenstein dá o que a gente chama de virada de mesa. Ele diz, não, é porque a linguagem científica é muito mais pobre do que a linguagem cotidiana. Por que ela é muito mais pobre? Porque ela tirou tudo que é ambiguidade. Então, se ela tirou tudo que é ambiguidade, a linguagem cotidiana é muito maior, é muito mais densa e tem muito mais questões que pode ser demonstrada e mostrada através de si. As contradições, as ambiguidades, os nonsenses não atrapalham a linguagem das artes e a linguagem cotidiana. Senão, a gente não se entenderia cotidianamente, porque os significados mudam de acordo com as interações cotidianas. Por sua vez, a linguagem cotidiana retirou parte considerável da linguagem artística. Que parte? Som, rima, movimento, tudo isso a gente não utiliza de forma artística na linguagem cotidiana. Isso muitas vezes atrapalha. Se você estiver na fila de um banco e começar a cantar sobre o seu saldo, não vai ser uma coisa muito bem-vinda na linguagem cotidiana. Então, isso leva a gente a supor que, então, a linguagem artística é mais ampla que a linguagem cotidiana. Do ponto de vista que a gente parte nessa pesquisa, isso é uma falsa suposição. Por quê? Porque, justamente, nos momentos em que a arte e a ciência ficam sem saída, por proibições morais, por proibições físicas, por copyrights, por propriedades, nesses momentos, o que quebra a barreira não é repensar, é o avanço dos corpos. Então, é falso supor que a linguagem cotidiana é limitada, porque ela é produto disso que a gente viu a Mona dizer, de uma luta cotidiana de significados que muitas vezes, simplesmente no sentido de uma palavra, guardam toda uma contradição de luta de classe dentro da discussão sobre esse significado. Então, a conclusão que eu chego é que a arte é importante, não porque a arte seja importante. Ela é importante porque ela é um lastro de algo que aí sim é importante, que é a nossa humanidade. O discurso científico sobre as artes,
em comum essa característica: a regulação do discurso do outro. Eles regulam discursos do artista, do vendedor de arte, do consumidor, do cliente, e são implacáveis. Se algo é considerado não próprio numa exposição, a lei vai lá e retira a exposição e apreende os quadros. Se algo é considerado não importante para a discussão política, como vacinar um povo, a gente não vacina, porque a gente leva essa implacabilidade sobre os corpos, ela traz esse discurso, essa normalização, com essa característica de ter força cotidiana para fazer valer o que conclui ser verdadeiro e válido, né? Então, essa utilização da filosofia da linguagem na estética, ela permite que a gente tenha essa abordagem não universalista, não essencialista da arte. A arte, ela não tem uma definição, ela é reconhecida pelo modo como ela é reconhecida numa sociedade, pelo modo como ela é dita a arte, como ela constrói esse laço de humanidade. Então, eu vou mostrar agora, já na sessão de mostra de imagens, que é para a gente ir caminhando para o nosso final. Por exemplo, essa imagem, observe. Nós temos obras de várias épocas, tentem ver quais vocês reconhecem. E a gente tem uma série de interpretações. Essas obras estão separadas por séculos, por 6 séculos. E, no entanto, a gente tende a chamar isso tudo, de uma forma ou de outra, de obra de arte. Algo nos faz reconhecer nisso obra de arte. Esses são os nomes. Então, é interessante que justamente aquilo que não tinha prova, ninguém prova que o manto da apresentação do Arthur Bispo do Rosário é arte. Mas eu pude ver de perto, ele ainda vivo e... Bom, realmente, quando a gente vê, é arte, sim. A mesma coisa o mictório do Duchamp. Será que é arte? Esse mictório virado ao contrário? Bom, sei lá. Será que é arte estar na história da arte? A gente pode conjecturar sobre essas coisas, mas a gente não está negando o valor, não está negando esse laço humano que nos permite olhar e identificar. E agora eu vou apresentar, me desculpem a agressividade de certas imagens, o lado científico, que esse sim tem prova. Esse prova para si mesmo que sempre esteve correto e coberto de verdades. São trechos que vocês veem de obras eugênicas do século XIX, grande parte colhido pela Rosana Paulino, que eu vou falar daqui a pouco, que é uma grande artista plástica da contemporaneidade. E vocês vejam que a ciência, nessas épocas, dizia que isso é muito científico. Isso é extremamente científico, verdadeiro. Por quê? Porque tem provas disso. Você prova medindo o crânio. Olha ali, o dente que você pode medir com uma régua, você pode medir também e dizer, olha, esta pessoa preta é um elo entre o que deve chegar, que é nós próprios, a nossa imagem branca de sociedade. Olha o nosso crânio, como ele se tornou mais grego, digamos assim. Isso era dito em livros de ciência. Por outro lado, nós vemos ali no canto inferior esquerdo uma foto do primeiro concurso de eugenia, que estava elegendo exatamente a criança modelo de todo o nosso país. Ou seja, o que queremos de melhor para a nossa raça brasileira? Sei lá se é raça que se usa aí. Mas aí a gente vê essas duas fotos de ultralaboratório, que a gente tende a dizer, não, isso é ciência, veja, pode estar produzindo a nossa vacina, mas, de fato, produziu essa imagem que a gente vê no canto superior direito. Então, tudo isso é ciência. E aí a gente diz e fala, não, isso não é. Por quê? Bom, como que eu posso aceitar isso como algo científico? Vamos ver uma outra. Imagens científicas colhidas também
no calor de uma ciência que necessariamente precisava justificar a perversão, ou seja, tornar o outro ser humano um objeto, para que esse objeto se tornasse vendável e utilizável sem o seu apelo de humanidade. Mas isso não é uma questão moral, isso é uma questão material. Por quê? Porque esse objeto é que construiu as riquezas. Esse mesmo objeto que não tinha humanidade construiu palácios, foi mão de obra de trabalhos extremamente sofisticados e belos da modernidade. Então, se eles fossem reconhecidos como humanos, nós, a nossa tradição branca, provavelmente estaria tendo que dividir autorias. E como faríamos isso num sistema exploratório que estava funcionando tão bem na modernidade? Bom, e aí vem a arte. O que fazer? Nós vamos jogar fora esse material eugênico, isso que nos chegou, essas imagens chocantes, e isso é parte do que eu cheguei a ter oportunidade de ver. E aí diz a Rosana Paulino, não, nós vamos usar a linguagem artística porque ela nos permite, através desse limitado que está na nossa frente, alçar o ilimitado, que é recosturar essa história, recosturar a trama dela. Então, ela utiliza essas imagens exatamente e literalmente recosturando e tecendo tramas sobre elas. E costurando frases, costurando imagens eugênicas, imagens da medicina do século XIX, e recolocando essas imagens num contexto artístico. Vejam que essas imagens chocantes passam a significar um discurso extremamente potente de denúncia da própria humanidade. Por quê? Porque ele revela pela falta. A gente olha e fala, não é possível. Quando ele revela pela falta, a gente olha para a vida real e fala, bom, devo procurar um outro caminho. Essa outra montagem. Vejam que interessante a montagem com esse texto persistente sobre a permanência das estruturas em vários tamanhos. Vejam a mesma imagem que foi frisson do século XIX, que foi um desenho sobre o navio negreiro que um periódico londrino publicou e que chocou a comunidade intelectual mais evoluída dos brancos londrinos, que falou, não é possível que esses desenhos sejam corpos lado a lado que atravessam o oceano. E o objetivo desse artigo era calcular a lucratividade do navio, porque o projeto do navio devia ser lucrativo no sentido de poder transportar mais objetos de trabalho, que são essas pessoas pretas que foram escravizadas de forma civilizatória. Não foi um ou outro, foi uma forma que a Europa encontrou de fazer essa colonização e que, até hoje, está enraizada nas estruturas. Vejam que o assentamento, que é tão importante nas moradias, também é uma coisa historicamente importante na obra da Rosana. E aqui, muito interessante, Silva André fez a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Eu acho, assim, que, ironicamente, a gente podia dizer que a Rosana Paulino pintou um quadro dizendo assim, para não dizer que eu não falei do abstracionismo geométrico. Então, é muito interessante, porque ela utiliza essa linguagem que é muito forte e muito potente na contemporaneidade, que nos chega pelo construtivismo, pelo concretismo, pelo neoconcretismo, e ela coloca dentro dessa montagem geométrica elementos que não só montam, mas que vocês vejam que esse mesmo geométrico tapa olhos, cala bocas, torna não identificável as espécies. Então,
vocês vejam que a potência da linguagem artística, ao intervir sobre a linguagem científica, ela tem esse poder de persuasão, de quebrar o que era uma regra de verdade para uma ciência e transcender para uma discussão de toda um contexto social, para tornar essa discussão científica uma discussão social. A gente tem assistido hoje, atualmente, cotidianamente, essa ideologização da vacina, a forma como essa política, essa necropolítica se repete no Brasil. A gente teve uma pandemia em 1918. Na época, a gente tinha também um presidente necropolítico que defendia o extermínio social de determinadas categorias. E, assim, a gente percebe que, novamente, não existe uma tendência natural que a gente deva se acomodar, mas toda uma luta social para recolocar determinados pontos em que a gente foi perdendo espaço e necessariamente recupera. E, para fechar, eu fecho com essa grande reflexão que a Rosana Paulino nos faz, através da sua obra, mas que é uma reflexão extremamente científica, no sentido forte da palavra. Então, é isso, gente. Eu queria só fechar com um pequeno adendo, que foi também uma coisa que tem sido trazido para a arte de forma muito forte na contemporaneidade, e que vai ser tipo um adendo a isso tudo, só para a gente um divertimento final. E uma pequena homenagem ao grande amigo e mestre Otávio Donassi. Da virada do século e depois por quase toda a vida, o Wittgenstein se intrigou muito com essa imagem. Se a gente diz o nome, quebra a graça, mas o que ele percebia é que, dependendo de como você olha, ou você vê um pato ou vê um coelho. E aí a pergunta dele era, onde que estava o pato quando a gente vê coelho, e onde está o coelho onde a gente vê pato? Onde está essa forma? Ela se escondeu uma na outra? Ela desapareceu? E ele chamava isso de reconhecimento de aspectos. E, baseado nisso, toda uma série de artistas tem feito um tipo de arte que é pequenas interferências em objetos e que a gente olha e acaba reconhecendo neles formas artísticas ou humanas. Então, aqui a gente vê, nessa pandemia, e também muito motivados por o que fazemos para não nos tornarmos loucos. Então, esses presentes foram esculpidos pelo Donassi. Esse à esquerda, numa embalagem de cápsulas de remédios, que foi denominado Exército Alopático, e aí pequenas carinhas são esculpidas ou encontradas nesse remédio. Esse aqui é o truque, a gente não diferencia o que foi esculpido, o que de fato foi deixado quando o remédio foi tirado. Na direita, uma embalagem de papelão, o Tudo Vira Gente, e abaixo uma obra que é encontrar pequenos galhos que nos lembrem santos históricos. Então, é só para nos divertir um pouco nesse final, e é isso, gente. Agora eu acho que a gente podia abrir e fiquem com a continuidade. Eu vou fechar minha tela. Muito obrigado. Bom, obrigado, Erci, por sua palestra tão instigante. E eu não sei se tem alguma pergunta do público, ou da Miriam, que é mediadora, ou do próprio Paulo, se ele tiver. Bom, eu não sei, eu tenho uma pergunta meio simples, meio óbvia.
que é sobre ciência. Você colocou esses exemplos, né, de como que a ciência, se não me engano, do século XIX, né, seria bom, assim, talvez você falar um pouco mais. Tem que abrir a câmera. Obrigado. Tem que abrir a minha câmera aqui. Então, você colocou esses exemplos da ciência, que a Rosana Paulino se apropria dessas imagens e reconstrói o significado delas. Uma coisa que salta à vista para nós, né, do século XX ou XXI já, é que a gente hoje não consideraria essas imagens como ciência, porque elas chegam a conclusões que para nós são assustadoras, né? Quer dizer, o negro seria o intermediário entre o macaco e o homem, coisas assim, né? Então, essas imagens e essas teorias, tudo nos assombram, né? Nos inquietam, mas elas são de séculos atrás, né? O que eu queria perguntar para você é se é possível a gente descobrir esse viés, essa distorção da realidade na ciência de hoje, ou na ciência mais recente. Se existem exemplos também que poderiam nos assombrar, mas tirados da essência da ciência de hoje. Bom, essa é a minha pergunta. Legal, Arthur, muito obrigado. Uma excelente pergunta. Tem duas coisas. Uma que me remete a uma figura, uma metáfora. Quando a gente está descendo uma serra, a gente não tem ideia do perfil dessa serra. A gente só tem ideia do perfil da serra quando a gente já terminou de descer e olha de longe. Então, muitas vezes, a distância no tempo nos permite fazer uma crítica de outra época, mas cometer absurdos até maiores da nossa própria época, né? Então, é uma questão extremamente complexa. Assim como nem todos eram eugênicos no século XIX, entendeu? Muita gente foi presa, muita gente... Então, e quando a gente acha que está... Digamos que a gente fala, não, mas a ciência evolui. Então, o que era não é mais. De repente, a gente tem a eleição do Bolsonaro, dizendo justamente questões que a gente achava superadas, como reafirmações do machismo, da misoginia, da extrema exclusão e liberdade de violência explícita contra pessoas transgêneros. Então, assim, de repente, é todo esse acúmulo que a gente achava que acumulava mesmo, sempre é um jogo de força. Então, por exemplo, a gente acabou de ter, eu não lembro o país agora, se foi na Austrália, aquele monte de bichinho que foi sacrificado em nome da ciência, porque tinha milhões e milhões de bichinhos lá, eu não lembro o nome do bichinho. E aí, o que aconteceu? Como eles foram enterrados em valas comuns, contaminaram a água. E o país já não é muito rico em água, então é um puta de um pepino. E eu acho que a Austrália não é um país, uau, não é um país pobre, é um país gerido por brancos, é um país rico no contexto mundial. Claro que não é rico... Foi a Dinamarca. A Dinamarca, exato, mais ainda. 19 milhões de visons. Pois é, que é o quê? Que é o cúmulo do chique da época de Hollywood. Era ter um casaco de vison. Então, a moda já permitiu que as pessoas usassem uma aberração, que é um casaco feito de bicho costurado. Então, isso não se faz mais. Como não se faz mais? Alguém aí frequenta a festa da alta burguesia da extrema-direita para dizer que não se usa mais casaco de vison? Porque o que eu tenho visto é que exploração de madeiras de lei são ilegais, mas as pessoas pagam caríssimo para ter seus móveis de jacarandá, por exemplo. Então, continua existindo em certa parte da sociedade. Então, parte disso da ciência vem
vem da situação política que o país passa. Essa discussão sobre a vacina, ela revela isso. A gente teria um outro tipo de discussão sobre a vacina com Lula, com Dilma, até com o Fernando Henrique. Seria outro tipo de discussão social de como enfrentar a pandemia. Então, o que permite isso? Não é o avanço ou não da ciência, mas é a luta cotidiana dos corpos tentando sobreviver, a luta política. Então, muita coisa a gente só vai ver depois que passa. E muita coisa é do nosso uso cotidiano. Eu, por exemplo, sou vegana, é uma opção minha de vários anos, e não é uma opção trivial, porque não é só o que se come, é uma concepção do que te cerca. Só que nisso tem coisas que são mais ou menos importantes para a nossa vida. Então, se a gente diz, não vamos mais utilizar proteína animal para alimentar pessoas, isso é uma aberração. Por quê? Porque isso é literalmente não ter opção de alimentar a humanidade. Então, eu não posso deixar a minha ideologia vegana interferir no bem-estar da humanidade. Então, criar mecanismos ou criar uma educação alimentar é diferente de forçar uma mudança artificial. Eu acho que a mesma coisa tem havido na ciência. Eu acho que essa busca da vacina, por exemplo, ninguém está tão preocupado eticamente com a busca da vacina quanto com o resultado dela. É claro que a gente tem uma disputa de narrativas, mas é óbvio que algumas etapas estão sendo puladas, seja por um lado, seja por outro. Então, eu não sei se eu respondi, Arthur, mas eu acho que é constante isso. Você denuncia a ciência contemporânea com a violência contra animais e laboratórios. Por outro lado, se a gente retirar do mercado remédios que se baseiam nisso, a gente corre o risco de condenar pessoas à morte socialmente. Então, é muito complexa essa discussão. Sim, eu tenho uma pergunta também para você. Partindo do convite para representar a Altra, né, como uma nova forma de pensar a ciência, toda a sua apresentação me fez ter um pouco mais a importância nesse contexto político e nesse contexto de saúde coletiva ainda em ameaça, né, pensar numa forma não positivista de fazer ciência. E qual a conexão entre o trabalho de pesquisa que você realiza como doutorando no PEGEA e a disciplina Informação, que é uma proposta diferente num contexto em que a gente precisa de pensar também de uma maneira pouco convencional sobre a ciência, mas muito importante. Deu umas quedinhas de áudio, se não for bem a resposta, eu vou responder pelo que eu entendi. Existe uma questão na arte, eu não trabalho com ciência, eu trabalho com arte, eu sou artista, eu trabalho com pesquisa em arte e sou crítico de arte. Estudei durante muitos anos lógica, porque é uma das minhas propostas entender certos mecanismos estéticos como padrões de funcionamento intrínseco das obras, ou seja, como se cada obra tivesse sua própria linguagem, né? Mas não sou um lógico que fica o dia todo demonstrando fórmulas, ou seja, não trabalho com ciência. Trabalho também com alguns pressupostos da psicanálise, mas não a parte clínica, mas a parte de metateoria, que é dos fenômenos não conscientes das expressões linguísticas e das expressões artísticas. E aí, lembrando que esse não consciente no sentido freudiano, mas também no sentido do Wittgenstein, que é não consciente por não serem muito usados. Então, Freud tem toda uma questão da repressão ao inconsciente. Para o Wittgenstein, em termos de linguagem, esse mesmo inconsciente ele se manifesta pelo não uso.
Então, na linguagem cotidiana, a gente acaba se referindo a coisas que a gente esquece que está no nosso repertório e usa como coisa original, né? E na arte, principalmente, aí passando para o meu campo. Mas é claro que a crítica e tudo envolve uma ciência, entre aspas. E aí eu acho que hoje o grande ponto mesmo é a questão do decolonialismo. Eu acho que todas as pesquisas, eu acho importante os novos alunos, o nosso programa, o PGE, acabou de aprovar cota e pontuação para etnias não brancas, para pessoas transgêneros, para cotas sociais também, isso para ingresso, para bolsa, porque hoje é importante, isso faz parte da pesquisa estética. Então, eu acho que isso, por exemplo, passa por uma interferência do pesquisador, porque você não demonstra isso, e você encontra muitas barreiras. Você encontra historiadores dizendo, é claro que não tem mulher na história da arte, porque as mulheres faziam pouca coisa, quem fazia eram os homens. Então, você vai encontrar isso no Panofsky, você vai encontrar isso nos autores que são nossos autores, não tem como a gente jogar no lixo. Então, a gente tem esse papel de ler isso e transformar isso com a nossa pesquisa, porque a gente é o autor do futuro, futuramente a gente está transmitindo isso. Então, eu acho que, se eu fosse relacionar no meu trabalho com o discurso científico, é esse, de que não existe neutralidade, nem na produção da vacina e nem na produção da tese de doutorado sobre arte. A neutralidade é uma farsa da linguagem, é uma farsa, digamos assim, de um tipo de poder autoritário. Na prática, o que existe é o comprometimento mesmo. No Conselho do MAC, a gente vê isso, a gente tem hoje uma gestão extremamente potente na Ana, quer dizer, na professora Ana Magalhães, na professora Marta, elas entraram com a bandeira do decolonialismo. Isso passa por, quando você vai aceitar a doação, quando você vai comprar a obra, quando você vai procurar, você tem que abrir o olho. Assim, parece natural, eu vou olhar, se eu ver obra de mulheres, eu compro. Não. Se eu ver obra de pessoas pretas, eu adquiro. Não, isso não é uma visão decolonialista. Ela é ativa, ela tem que acontecer. Então, fala, vou prospectar. Então, eu diria que esse é o ponto de encontro, Miriam. Tem outras duas perguntas, bem? Ok. Ele queria saber o papel da crítica de arte na construção da cultura, Miriam, e qual o papel do curador na arte e a percepção do público. Oi? Eu acho melhor eu ler, porque a sua voz desaparece. Desculpe, viu, Miriam, interromper você. Sim, ou põe no chat também, se quiser. No nosso chat. Eu não estou acompanhando pelo YouTube, tá? Mas, olha, o Franco, que está participando, ele faz a seguinte pergunta. Queria saber a opinião do Erci sobre 2 pontos. Qual o papel da crítica da arte na construção da cultura? Primeiro ponto esse. E o outro, qual o papel do curador na arte e os riscos da atuação desse na percepção do público? Legal. Bom, vindo do Franco, só podia ser umas perguntas extremamente inteligentes e bem formuladas, né? Muito obrigado. A relação de crítica de arte com a formação de cultura é muito interessante. Assim, quando Gilberto Gil foi ministro da Cultura, teve uma reunião que ele chamou no Rio de Janeiro entre os músicos. Eu participei dessa reunião, ele estava discutindo que depois viria a ser os fóruns de cultura, os fóruns livres de música e tudo. Então, ele dizia assim, normalmente a gente se pergunta, o que podemos fazer pela cultura popular? E aí o Gilberto Gil, daquele jeito dele, dizia assim, vocês estão muito enganados.
Fala, por quê? Porque a cultura já está sendo feita. Então é ridículo a gente achar que vai apoiar as pessoas fazendo cultura, ou seja, não apoiar no sentido de persistência na vida cotidiana, reprodução cultural e tudo, mas de criar formas culturais, ou seja, de que precisa chegar a verba pública para que uma determinada cultura se estabeleça entre pessoas de uma região. O que o Estado tem aí, que eu acho importante o lado da pergunta, é um papel de reconhecimento disso como cultura, sem passar pelo viés ideológico. Isso, não só o Gilberto Gil, mas os ministros mais sérios que precederam, eles diziam que uma das formas mais democráticas que tem de distribuição de verba é abrir editais, mas não dar nos editais brecha para escolhas pessoais, escolhas de gosto, escolhas ideológicas, como, por exemplo, hoje, não vou dar dinheiro para o hip hop. Por quê? Porque não presta. Isso é uma norma. Isso está colocado como um preceito hoje de financiamento público no Brasil, que viola os últimos, sei lá, 30 anos do Brasil, porque isso não é uma coisa só de governos de esquerda. Também Fernando Henrique tinha um outro tipo de visão. Então, assim, eu acho que a crítica de arte tem um papel muito análogo a esse, que é justamente de trabalhar na amplitude disso, dessa discussão que a gente não se livra dela de discutir. O que é arte? Funk não é arte. Hip hop não é arte. Pichação não é arte. Esse não é arte, na verdade, o que quer dizer para a gente? Se a gente admite que a arte não tem definição, a gente viu aqui. O que Arthur Bispo do Rosário tem a ver com Gentili da Fabiano? Você olha para os dois e fala, não tem nada a ver. Nada a ver no meio, na técnica, no que expressa. Mas a gente reconhece ali uma expressividade artística. Então, não tem nada que seja necessário, nem suficiente, falando em positivismo, que a Miriam tinha colocado, que possa definir arte. No entanto, a gente reconhece. Então, eu acho que esse é o papel da crítica, é deslocar a discussão. A discussão não é o que é arte, porque essa discussão é nonsense, ela não tem resposta, não tem sentido. A discussão é como e onde a arte é vista como arte nas sociedades. Como que o pinguim de geladeira é visto como arte dentro de um museu de vanguarda no Canadá, expondo arte do cotidiano. Quando que retratinhos de família antigos se tornam arte quando a Rosana Paulino costura sobre eles. Isso é uma discussão importante da crítica de arte, ampliar essa discussão da validade, trazer para a discussão do lastro de humanidade. E quanto à curadoria, eu acho que também é parte disso. Eu acho que tem uma séria discussão, que é, mas existe um impasse para o curador, que é, o que vale mais, a qualidade intrínseca da obra ou a gente abrir espaços de etnia ou espaços de pessoas que são discriminadas? Agora, se a gente pensar bem, é uma falsa dicotomia. Por quê? Porque é uma discussão que já parte do princípio de que tem dois mundos. O mundo das pessoas, que devem ser avaliadas, e o mundo que não é avaliado, que são os subavaliados, quando não é disso que se trata. É de um conjunto humano onde parte dessa humanidade tem espaço, mostra e vende coisas, e parte não tem acesso nem de estudar. Então, é disso que trata. E na curadoria a mesma coisa, é um falso dilema. Por quê? Porque a Rosana Paulino é uma das artistas mais importantes da contemporaneidade, e ela não tem problema nenhum de ser uma mulher preta, entendeu? Não está em contradição isso. Pelo contrário, as duas coisas se somam. E é uma falsa dicotomia que atrapalha muito esse discurso da curadoria. Porque a questão política, a questão da decolonização, ela é um valor estético. Então, ela não pode ser pontuada. Primeiro eu vejo a beleza, depois eu vou para isso. Porque se trata justamente de uma inversão de valores. Existe uma discussão recente que eu tive a oportunidade de participar, de pessoas do MAN,
que estavam dirigindo, que é uma discussão que diferencia no papel curatorial hoje os termos arte afrodescendente e arte feita por negros, e arte negra, ou arte da pessoa preta. Por vários exemplos de pessoas que retrataram a cultura negra, como Beribé, por exemplo, e não eram pessoas pretas. Mas você não pode jogar fora como parte da cultura afrodescendente, dessa cultura que a gente diz que é um veio de descendência cultural. Mas não foi feito por artista preto. Então, hoje existe também essa discussão curatorial, de definir melhor os termos para a gente saber sobre o que está sendo conversado, porque muitas vezes fica muito dúbio também o que está sendo dito como valor da arte. Obrigado. Obrigado, viu, Franco, pela pergunta. Tem mais uma pergunta? Você escuta? Tem mais uma Beleza. pergunta. Do Marlon Assef. Deixa eu ver se eu acho aqui, então. A pergunta do Marlon Assef, a professora Erci, a arte de massas como a consumimos hoje, cinema, música, teledramaturgia, é uma forma de eugenia estética a serviço de um discurso dominador? Como quebrar isso? Bom, Marlon, né? Marlon, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta extremamente complexa, que a gente justamente nos remete a uma discussão que vem desde 1930, que foi estabelecido um parâmetro. De um lado, o Adorno dizia que a gente estava tendo uma decadência do gosto, justamente por perder certas essências da obra de arte, etc. De outro lado, a gente tinha o Walter Benjamin, que dizia, bom, não é bem essa a história. O meu professor, o compositor alemão que se radicou no Brasil, Kohreuter, ele colocava essa discussão de forma contemporânea. Quando eu disse que a gente que não tem uma visão essencialista da arte, eu quis dizer que existe uma radicalidade nisso, na seguinte questão: o funk não é nem mais nem menos essencial do que a Quinta Sinfonia de Beethoven. São formas de expressões humanas dadas em suas sociedades e têm valores relacionais diante de suas estéticas. Quando Adorno coloca esse parâmetro, na música, inclusive, tem um texto que se torna muito famoso, do Adorno, que é o Fetichismo na Música e a Regressão da Audição. Na verdade, o próprio uso do termo fetichista é um uso deslocado, que tende a haver, entre as civilizações negras da África, o pensamento que a civilização tinha como um pensamento fetichizado. Por que fetichizado? Porque aos olhos de nós, brancos, da ciência que estava colonizando, eram inexplicáveis, como acreditar num amuleto. Só que a gente não olhava para o próprio rabo, que acreditava no crucifixo, na hóstia. Só que isso só vale para o outro. Então, assim, quando o Adorno critica a cultura de massa, ele acaba, de uma forma, na época não era tão perceptível, mas cada vez mais vai se tornando perceptível, e que hoje é uma grande verdade. Toda a cultura é cultura de massa. Hoje, a Sinfonia do Beethoven está num CD pirata vendido na Praça da Sé, junto com a Jovem Guarda do lado também a R$5 o CD. Ou então, num download via torrent, que também é uma cultura distribuída em massa. Então, essa validade que o Adorno via na reprodutibilidade, ela é importante para quem via uma perda de essência, mas para quem não achava que estava vendo uma perda de essência, mas uma reutilização da arte, como Walter Benjamin, isso não era um problema essencial, era um problema de abordagem. Então, uma época de massa demanda uma cultura de massa.
E, de fato, grandes obras, a gente teve hoje, em 2020, a gente pode olhar historicamente grandes obras de arte que surgiram na cultura de massa. E é uma afirmação que o próprio Adorno faz. É impossível surgir arte na cultura de massa. Isso, historicamente, não se demonstrou. Quanto à eugenia e pasteurização, sim. Uma das teorias contemporâneas, por exemplo, vê no fenômeno da bossa nova, que é um dos fenômenos que vem da nossa brasilidade, uma espécie de controle e pasteurização da música do morro. Então, assim, era necessário uma música um pouco mais palatável, com mais regras, com mais recursos formais, estilísticos, e que invadissem menos a agressividade social. Então, essa bossa nova acaba atraindo, principalmente, fenômenos e estrelas brancas, mas que falam muitas vezes não só em nome dos pretos, mas em nome de uma universalidade, e que não é real. Alguns autores realmente são brancos e são extremamente próximos do que dizem, alguns autores são extremamente contraditórios. Então, existe sim essa eugenia. Lutar contra ela, eu acho que, assim, passa muito pelo que a gente tem vivido hoje, que são os fenômenos de linguagem. Hoje, por exemplo, muita gente se choca com o uso da palavra boa tarde, todos, todas, todes, principalmente na academia. Como que você está violando as regras sagradas da academia? Só que eu trabalho com um programa de orientação popular em São Paulo. Nós temos mais de 3.000 orientandos esse ano. E essa demanda surge de populações que, cotidianamente, são retiradas do nosso convívio e que voltaram com muita força para a convivência online. Pessoas trans, pessoas com deficiência, o movimento negro ganhou, assim, bastante força discursiva. Então, eu acho que é dessa forma, não é discursivo nem artístico, é uma forma social, é um posicionamento mesmo de uma opção de vida, uma opção de que política, de que luta nós queremos. É isso, mais alguma coisa, Miriam, Arthur? Tem uma pergunta da Ana Campi, que é aluna do... ela diz o seguinte: arte pela arte, ponto. Na arte, tudo é permitido. Abre parênteses. Como é feito na ciência? Ponto de interrogação, fecha parênteses. Quer dizer, você entendeu? Quer que eu repita? Sim, entendi. Tem várias coisas, assim. Essa afirmação arte pela arte, em si só já divide a arte em dois grandes campos, que justamente vai caracterizar até a nossa contemporaneidade brasileira. A discussão dos concretistas, a mudança para o neoconcretismo, antes disso, todo aquele realismo socialismo que vem do Stalin, que tenta domesticar a arte, até o princípio da arte pela arte conceitual, só que ela oscila. Então, por exemplo, arte pela arte, até que o importante é a gente discutir até onde a gente vai, como artista, como crítico, como apreciador. A gente teve a oportunidade, por exemplo, com o Arthur e outros, de discutir a perversão em arte. Tudo pode. Então, um dos debates que a gente fez é sobre a exposição que colocou um cachorrinho de rua para morrer de fome numa Bienal, e deixou ele lá morrendo de fome, na frente de uma parede que se escrevia palavras com ração de cachorro. Então, assim, claro que pode tudo na arte, na vida pode tudo, mas a gente convive com esse passo eternamente. Como que o nosso dia a dia vai conviver com essa concepção de que
o nosso prazer estético convive ou deve ser alimentado por um cachorro morrendo com extremo sofrimento de fome. Pode tudo? Bom, é uma questão política, não é uma questão estética, porque ela transcende a arte pela arte no momento em que se faz e joga a arte dentro da vida. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Na ciência, a gente acha que não pode tudo, mas, novamente, são opções e decisões que são tomadas. Então, pode soltar uma bomba atômica? Não, não pode. Ué, mas soltaram duas. E estão soltando toda hora para fazer teste. Pode escravizar pessoas? Não! Ué, mas no Brasil tem um monte de escravo. Tanto tem que o presidente está tentando desconsiderar a lei que reconhece escravidão, porque é extremamente lucrativo, até hoje, os amigos das festas de burguesia. Então, assim, pode tudo nos dois campos, da arte e da ciência. Pode tudo de acordo com uma teoria específica, mas pode tudo de acordo com uma decisão perante a vida, nos jogam em outro tipo de patamar. Então, aí que eu volto a remeter ao movimento dos corpos. Tá, a placa dizia que o casal homossexual não podia se beijar, mas meus amigos se beijaram, e a gente segurou a onda e falou que eles iam se beijar sim. Então, assim, a placa estava, o segurança não ia deixar, mas os corpos se beijaram. Então, assim, quando o corpo faz a história no mundo, ele transgride tanto a arte quanto a ciência. Então, o que eu diria, e reafirmando um grande compositor, que é o Schoenberg, é que ele diz assim: é claro que a arte atua no universo limitado. Ele fala, é ilusão achar que a arte pode tudo. Porque a gente depende do nosso piano, da nossa sala, da nossa capacidade de produzir, do que a gente pode. Então, a arte é extremamente limitada, ele dizia. Mas é através dessa limitação que a gente tem em arte que a gente consegue mostrar e abrir a compreensão para o aspecto ilimitado da realidade. Dentro disso, essa discussão dos valores sociais. Então, Erci e todos os que nos ouvem, a programação desse ciclo, dessas palestras, é de aproximadamente 1h30. Então, a gente já está atingindo esse limite. Então, agora, eu acho que a gente está próximo do encerramento, mas se alguém tiver mais uma pergunta curta, um último diálogo, ou se o Paulo gostaria de falar alguma coisa, ou o próprio Erci, né, e talvez anunciar os próximos eventos, né? Seria interessante. Oi, Arthur, obrigado. Só agradecer o Erci, você, Miriam, né? Acho que foi uma ótima conversa, claro, uma conversa que suscita, né, novas reflexões, enfim, é um debate permanente, eu entendo, mas foi muito, muito interessante. De fato, a gente tem, então, nessa primeira fase do ciclo agora, o término, a gente tem na quinta-feira um debate sobre o filme Cidade Pássaro, com o diretor, com o ator nigeriano, com alguns participantes, né, com o Flávio Landim, que faz um mestrado no Diversas, né, no programa de pós-graduação em Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, sob minha orientação sobre a presença nigeriana na cidade de São Paulo, mediação da Maria Ribeiro, que é professora também, né, no programa de pós-graduação em Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades. Também devo fazer algumas considerações, isso na quinta, e aí na sexta a gente tem também uma conversa bem interessante de encerramento dessa primeira fase do ciclo. Está aí no chat as informações desses próximos eventos, e mencionar que a gente continua no ano que vem com um projeto de pesquisa bem forte, né, e com
já com esse reconhecimento e apoio, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Então, a gente mantém aí atividades, discussões, publicações, reuniões. Então, quem tiver interesse em se envolver nesse projeto Universidade em Transformação com mais força, eu recomendo, né, informar isso ao solicitar o certificado de participação. Tem ali um campo para observação. Ano que vem a gente vai ter uma série de atividades também, e no site tem informações bem detalhadas do projeto. Da minha parte era isso, mais agradecer mesmo e convidar tanto para os eventos que acontecem essa semana, quanto para as atividades no ano que vem. Bom, eu queria fazer só fazer um agradecimento final ao convite, claro, do professor Paulo, professor Arthur, mas principalmente agradecer esse tipo de trabalho, que é característico tanto do Arthur quanto do Paulo, que é pular o muro, é ir para assim, transformar a universidade num outro tipo de discussão, onde ela está inserida, que é a própria sociedade, através dessas discussões transversais. Eu acho extremamente importante essa defesa interna na USP desse tipo de atuação. Agradecer a Miriam, super companheira de representação da organização dos alunos, e, no geral, ao Diversitas, que tem propiciado todo esse cruzamento super rico. Muito obrigado, gente. Obrigado, foi muito, muito legal participar. Eu, por fim, queria parabenizar o Erci, que é um artista muito modesto, um pesquisador de grande competência e um pesquisador que faz algo que eu admiro muito, que é essa interseção entre o campo e a teoria. E foi um prazer enorme estar com vocês e poder aprender um pouco mais, escutá-lo novamente. Parabéns ao professor Paulo, à organização do evento, e queria agradecer também essa oportunidade. Bom, olha, ótimo, eu fiquei super contente que deu tudo certo. Eu queria pedir para o Erci, para ele falar pausadamente qual é o link para as pessoas seguirem os seus artigos no blog Ciranda. Oi? Não sei, será que o Erci já saiu? Estou aqui, Arthur. É super simples, é ciranda.net. Tudo minúsculo, ciranda.net. Aí lá, se escrever Cirandanet, Antônio Erci, acha, se não acha na revista, tem o link dos autores, tem vários autores interessantíssimos, assim, sobre vários campos atualmente, e é muito interessante, é um trabalho que eu tenho curtido muito fazer, porque eu converso muito com os colegas, com o Arthur, com a nossa turma de colegas do PGE, e aí também é um tipo foi perguntado sobre a crítica, também é legal, Arthur, que essa oportunidade de falar de arte de uma forma, não é que não é acadêmica, de uma forma tranquila, de não ter assim, você tem que ver beleza nesse quadro, porque ele é importante. A pessoa fala, mas eu acho esse troço horrível. Tá, claro que, como que a pessoa não pode achar um quadro horrível, uma música horrível, um concerto insuportável, entendeu? Então, que é muito legal esse blog aí vocês vão gostar. Tem umas coisas bem divertidas. Tá bom, então, parabéns, obrigado. Então, a gente se vê em breve na Alter Ciência e na Universidade de Transformação. Obrigado. É isso aí. Obrigada, pessoal do audiovisual. Legal. Obrigado, pessoal da técnica, que tornou tudo possível. Um abraço para todos.